Eu mandei para vocês um questionáriozinho, até coloquei algumas instruções ali para vocês não consultarem nenhum site para tentar responder as perguntas, porque era justamente um questionário no intuito assim de a gente, né, de fazer uma avaliação diagnóstica assim do conhecimento de vocês, como é que vocês estão, enfim, para a gente começar então poder discutir os pontos da disciplina, tá? Com relação a esse questionário, eu trouxe aqui até o horário que eu tinha olhado, né? Tinham 18, 19 respostas, né? E o que, que a gente obteve, assim? Eu fiz algumas perguntas gerais para vocês no início do questionário, né? Que áreas que vocês tinham mais interesse, né? A gente pode ver aqui que uma grande maioria aqui optou por agricultura, solos, né? Em torno da metade aí silvicultura e reflorestamento, né? Alguns outros pontos aqui como pecuária também, produção agroindustrial e alguns um percentual um pouco menor aqui de respondentes aqui agroecologia, agricultura sustentável, enfim, tá? De uma maneira geral, praticamente todos esses tópicos aqui, né, essas áreas de interesse aqui, nós vamos tocar ao longo da disciplina. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos, ao invés de discutir a bioquímica propriamente dita, né, como disciplina como é que eu vou dizer assim, única, não, nós vamos levar a bioquímica para dentro da área profissional de vocês. Né? Nós vamos trazer o conhecimento da área profissional de vocês e, a partir desse conhecimento, discutir o que nos interessa de bioquímica. Tá? E aí, por isso que eu fiz algumas perguntas ao longo daquele questionário lá. Perguntei, por exemplo, qual era o papel da adubação, né? O que, que diferenciava uma raça de corte por uma raça produtora de leite, enfim. Tá? Então, nós vamos trazer esses conhecimentos gerais da área e inserir a bioquímica no meio disso, tá? E aí sim discutir a bioquímica, tá? Uma coisa que eu fiquei bastante feliz, assim, né, foram com essas duas perguntas aqui, né, que apesar de uma grande maioria que responder que é da área urbana, uma grande maioria respondeu que sim, que já teve contato, né, com o meio rural, né, enfim, com o agronegócio, né. Isso facilita um pouco, não quer dizer que a gente vá falar estritamente, né, da área rural, tá? Mas a gente vai trazer exemplos, enfim, conhecimentos dessa área. Caso vocês não conheçam, enfim, por favor, professor, eu não sei do que se trata, tá? Me explica melhor, tá? Explica melhor o que quer dizer tal coisa. E uma coisa, gente, que aí eu quero deixar registrado aqui, tá? Não, para mim não existe pergunta boba ou pergunta sem sentido ou pergunta ou dúvida, aquela coisa assim, professor, eu estou com uma dúvida, mas acho que, sabe, é uma dúvida meio, não, uma dúvida é sempre uma dúvida, tá? E muitas vezes, e pela minha experiência como docente, a grande maioria das vezes a dúvida é uma ótima oportunidade para a gente discutir algum tópico, alguma coisa relacionada da disciplina com a área de vocês. Então, por favor, perguntem, tá? Perguntem. Por mais que vocês pensem assim, mas não tem muito sentido minha pergunta. Perguntem, perguntem que tá? A gente tenta responder na medida do possível. Tá? Bom, outra coisa que também me chamou bastante atenção e que eu gostei foi essa pergunta aqui de uma escala de 1 a 5, né? Como seria a familiarização de vocês com a área? A grande maioria ali ficou em torno de 3, né? Então, mais ou menos, que para nós já é um ótimo ponto de início. Tá? Muito bem, além dessas perguntas, eu fiz outras para vocês. Tá? Eu fiz outras como, por exemplo, assim, na sua opinião, como que os agrotóxicos atuam em um organismo-alvo, né? Como, por exemplo, os herbicidas, né, matam as plantas daninhas, a gente vai entender isso. Tá? Isso é um tópico que está diretamente relacionado à bioquímica. A diferença, né, entre raça de corte e raça de leite, isso está relacionado também à bioquímica. Nós vamos discutir isso. Tá? O papel da adubação também está relacionado à bioquímica. Tá? Por que uma cultivar é resistente à seca e outra não? Tá? Ou é resistente uma praga e outra não? Né? Também está relacionado à bioquímica. É um tópico relacionado à bioquímica, por mais que não pareça, ou possa não parecer. Tá?
E também questão da resistência, né, de plantas e insetos a determinados agrotóxicos, enfim, né, isso também é um tópico que nos diz respeito. Tá? Então, foram várias questões que eu fiz para vocês. Né? Algumas respostas foram muito interessantes, né, do ponto de vista, algumas eu já mais ou menos imaginava, né, mas teve outras que me surpreenderam bastante. Não vou detalhar aqui cada uma delas, né, mas é só para a gente ter uma ideia geral, assim. Tá? Bom, o que vocês imaginam, tá, que a gente, já pensando em todas essas perguntas aqui, né, o que vocês imaginam que a gente vai tratar em bioquímica? O que essa disciplina bioquímica, o que essa palavra, né, bioquímica, diz para vocês? O que vocês entendem? Tá? Deixa eu ir para o Teams aqui para a gente ver se sai alguma resposta aqui. Vocês estão me escutando, né, gente? Sim, a gente tá. Ah, tá, beleza. Desculpa. Não, porque vai que travou tudo aqui, eu tô há meia hora falando aqui, achando que... Não. que vocês entendem, gente, por bioquímica, assim? O que vocês imaginam, assim, o que nós vamos estudar nessa disciplina? O que nós vamos falar nessa disciplina? Ah, Eu acho que a gente vai entender do micro ao macro, né? A questão da parte metabólica das plantas, até o ciclo biogeoquímico, a parte da natureza, dos mecanismos de processo, assim, nutrição, né? Eu acho que a gente vai aprender o fundamento da vida com a relação da química, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, a minha não, explicação. eu acho que tu foi bem feliz mesmo, João, na tua colocação. A Laura também colocou aqui no chat, né? E acho que juntando essas duas respostas, a tua com a da Laura, né, a gente mais ou menos começa a ter uma ideia do que a gente abordaria, né, nessa disciplina. Tá? Essa disciplina é justamente trazer a base molecular de tudo que acontece nos organismos vivos. Tá? Tudo que a gente comentou, todas essas perguntas que eu fiz para vocês aqui nesse questionário, tá? Elas têm uma base molecular, onde tudo está alicerçado, né, ou está, digamos assim, acomodado em cima desse alicerce molecular. Tá? Todas essas questões que eu fiz para vocês, como o agrotóxico atua, né, o alvo dele, o local que ele vai atuar, é de interesse da bioquímica, é um alvo molecular. Tá? Está na célula, mas é um alvo molecular. Tá? Como que os adubos atuam também, a atuação deles é uma atuação molecular. Tá? A gente vai entender as moléculas que compõem o nosso organismo, como é que elas interagem, como é que elas trabalham dentro de um organismo vivo. Tá? E as reações químicas que essas moléculas sofrem. Tá? Eu fiz uma pergunta para vocês no questionário lá, que era o que vocês entendem por metabolismo, e acho que 100% me respondeu que o metabolismo é o conjunto de reações químicas que existe em um organismo vivo. Né? Então, do ponto de vista bioquímico, né, o que a bioquímica estuda? Ela basicamente estuda o alicerce molecular de todos os processos que existem dentro dos organismos vivos. Tá? E o metabolismo é justamente o conjunto desses processos, o conjunto dessas reações todas, tá? Dessas modificações. Agora, nesse exato momento, parece uma coisa trivial, mas para vocês entenderem o que eu estou falando e captarem as informações, né, captarem o som, captarem a minha imagem, né, existem células no organismo de vocês que estão fazendo milhares de reações químicas. Né? Os neurônios de vocês, nesse exato momento, para entender e conseguir acomodar todas essas informações, estão executando milhares de informações químicas. Né? Então, a vida, ela nada mais é do que um grande conjunto de reações químicas organizadas, né, dentro de um organismo, né, que faz com que esse organismo, então, esteja, digamos assim, vivo, né? Vamos usar
um termo bastante simples assim, tá? Um organismo vivo, ele se diferencia de um ser não vivo justamente pelas reações químicas organizadas que acontecem no seu interior, tá? E esse é o objeto de estudo da bioquímica, tá? E nós vamos levar, então, esse alicerce molecular para os processos e ciclos, enfim, relacionados à área de vocês. Tá? Por isso, então, tá? Dessas perguntas todas que eu fiz para vocês aqui. Tá? Eu pus aqui, né, uma frase geral, assim, né, para tentar explicar o que a bioquímica vai discutir. A gente vai discutir e vai tentar entender a composição molecular dos seres vivos, no seu significado mais amplo. Tá? E aí, então, eu trouxe a pergunta aquela, né, que eu já tinha feito para vocês. Por que devemos adubar as culturas agrícolas? Né? Qual é a base molecular para isso? Né? Aonde o nitrogênio, o fósforo e o potássio vão atuar? Aonde que eles vão estar presentes? Por que é importante ter nitrogênio no solo disponível para a planta absorver? Para onde que vai esse nitrogênio? O que ela faz com ele? Tá? Por que é importante ter fósforo? Por que é importante ter potássio? Então, vamos lá. Então, vamos dar uma discutida hoje. Gravem essa frase aqui, tá? Deixem ela anotadinha aí, que no final a gente vai voltar nela e vamos tentar ver se vocês compreenderam. Tá? Então, olha só, a adubação, né, ela vem sendo empregada na agricultura há muitos anos, muitos e muitos e muitos anos. Tá? Desde a época do Egito Antigo, tá? Não sei se vocês lembram, conhecem um pouco da história do Egito Antigo, mas o Egito, as plantações eram feitas depois que o rio Nilo alagava, né? Então tinha o período de chuvas, o Nilo subia de volume, alagava as regiões, e depois que a água voltava ao nível normal, tá? Essas regiões ficavam cheias de sedimento. Tá? E esse sedimento, então, era usado pelos egípcios como adubação, como fertilizante. Tá? Com o passar do tempo, obviamente, foi se modificando, entrou a agricultura química, que fez uma mudança drástica na agricultura mundial. Tá? E hoje, então, nós temos aí diversas formas de se adubar uma cultura, usando adubação química, usando adubação orgânica e usando adubação foliar. Tá? As três adubações, as três formas de se adubar, têm sempre o mesmo objetivo: fornecer elementos químicos para essa cultura. No caso da química, o principal é nitrogênio, fósforo e potássio, mas tem todos os microelementos que também são necessários. A adubação orgânica é principalmente nitrogênio, mas uma certa quantidade de fósforo e potássio também. E a adubação foliar aí varia muito de acordo com a composição do adubo foliar utilizado. Tá? Mas uma coisa é certa, né? É fato, né? Com relação à adubação. Tá? Se nós não adubarmos, tá, as nossas culturas, nós temos um prejuízo no desenvolvimento e no crescimento. Tá? Aqui nós temos uma foto aqui, então, de uma cultura de milho, tá? Aonde nós temos aqui essa parte aqui recebeu adubação, recebeu uma adubação com fosfato, e esta outra parte aqui não recebeu. E a gente consegue ver nitidamente a diferença de crescimento e desenvolvimento das plantas. Aqui a mesma coisa, tá? É uma cultura de soja aqui, aonde esse talhão aqui não foi adubado, tá? E o talhão na lateral, né? Logo em seguida aqui foi adubado, e já dá para perceber a grande diferença aqui, né, de crescimento e desenvolvimento das plantas. Tá? Então, a ausência desses elementos, que são elementos químicos, né? O fósforo é um elemento químico, o nitrogênio é um elemento químico, o potássio é um elemento químico, prejudica alguma coisa nessas plantas. Faz com que elas não funcionem da maneira como deveriam e não consigam, obviamente, se desenvolver. Tá? A questão é, para onde que vão esses elementos? Tá? O que acontece com esses elementos? Por que o nitrogênio é importante, o fósforo é importante, o potássio é importante? Para onde que eles vão? Para a gente poder responder essa pergunta, né, nós temos que sair do nível macro e começar a entrar no nível micro, né, e talvez até um pouco menos, né, do nível micro, tá, para a gente poder entender. Vamos lá, então. Tá? Geralmente, assim, nós justificamos a adubação, né, dizendo que são macronutrientes indispensáveis para o crescimento, né, são essenciais ao metabolismo,
tá? São componentes básicos da matéria-prima que formam as plantas, enfim. Tá, ok, beleza. Mas aonde que estão esses elementos? Para onde que eles vão? Tá? E para a gente poder responder essa pergunta, nós precisamos olhar a base molecular. Tá? E quando eu falo a base molecular disso tudo, é olhar para a célula e para as moléculas, né, que compõem essa célula. Tá? Vamos tentar entender um pouquinho isso. Tá? Se eu estiver indo rápido demais, gente, por favor, me perguntem e me questionem. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem também. Eu só não consigo visualizar o chat, porque como eu estou com a projeção aqui no computador, o chat fica escondido. Então, se alguém tiver alguma questão que tenha colocado ali no chat, por favor, abre o microfone e diz, professor, ó, dá uma olhadinha no chat ali que eu tenho uma pergunta, tá? Então, para a gente poder entender, né, qual é a importância da adubação, nós temos que ir para a base molecular, né? Justamente olhar para a célula e para as moléculas que compõem essa célula. Deixa eu dar um exemplo um pouco para vocês aqui, né? E trazer um desenho aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Aqui. Depois eu deixo o link lá para vocês dessa página aqui. Tá? Isso aqui é um exercício bastante simples, né? Aqui são alguns componentes aqui, algumas grãos de algumas sementes, enfim e tal, né? Que a gente pode ir mexendo nessa barrinha aqui e aumentando, né, o zoom. Tá? Então aqui nós temos numa escala de milímetros aqui, onde a gente tem aqui, né, uma semente de café, uma semente de arroz, né, e aqui uma semente de gergelim. Tá? Então, esses elementos aqui estão na ordem do milímetro. Tá? Conforme eu vou aumentando aqui o zoom, tá? E notem que aqui nessa lateral aqui começa a aumentar também o meu quadradinho do milímetro, tá? Eu vou saindo da ordem do milímetro e vou entrando na ordem aqui de micrômetros. Tá? E aí, já na ordem de micrômetros, eu começo a ver algumas estruturas celulares, como, por exemplo, uma ameba e um paramécium, que são protozoários presentes aí no solo, enfim, nas águas, né? E aqui o óvulo humano. Tá? Tanto o óvulo humano, paramécio quanto a ameba, eles estão aí na escala do micrômetro. Tá? E se eu continuar aumentando, eu vou chegar aqui, então, em 30 micrômetros, aqui eu já tenho as células da pele, e aqui o espermatozoide, que aí já está na ordem ali de 5 micrômetros, mais ou menos, e conforme eu vou aumentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, eu chego aqui nos glóbulos vermelhos, aqui com 8 micrômetros, mas ainda se eu continuar aumentando mais, eu vou começar a ver outras estruturas, e agora a nível molecular, como, por exemplo, o cromossomo. Um cromossomo humano aqui, ele é um pouquinho menor que uma célula vermelha, no sangue, um glóbulo vermelho, e maior, inclusive, do que algumas bactérias, como, por exemplo, a Escherichia coli. E aqui eu já começo a ver algumas organelas, como, por exemplo, lisossomo e mitocôndria. Notem que a mitocôndria tem um tamanho muito, muito parecido com algumas bactérias. Daí, uma das hipóteses de que as mitocôndrias foram bactérias há muitos anos atrás, alguns milhares de anos atrás. Mas se eu continuar andando cada vez mais, e saindo, ou melhor, se aproximando cada vez mais das organelas em si, surge uma pergunta: do que essas organelas aqui são formadas? Do que essas organelas são formadas? O que compõe essas organelas? Ok, beleza. A mitocôndria é composta por membranas, membrana interna, membrana externa. Tá, mas essas membranas são compostas do quê? O que tem nessas membranas? E isso a gente só vai descobrir quando começar a aumentar cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Aqui nós temos aqui alguns exemplos de vírus, que de 130 nanômetros, como o HIV e o vírus da gripe. E conforme eu vou aumentando cada vez mais, eu começo a chegar, então, numa coisa chamada nível molecular, gente. E aí a gente está falando coisas de nanômetros de tamanho, como, por exemplo, proteínas, como hemoglobina, RNA, como RNA transportador,
anticorpos, que se falou muito, né, e se fala muito ainda durante essa pandemia, tá? E se eu aumentar ainda mais, eu vou chegar aqui a nível de moléculas, como, por exemplo, fosfolipídios de membrana, como eu acabei de comentar para vocês, membranas das mitocôndrias e a membrana plasmática são compostas por essas moléculas aqui, fosfolipídios, que são minúsculos, tá? São aí 3,4 nanômetros, tá? A glicose, que é um carboidrato que a gente conhece, tem aqui, ó, esse tamanho minúsculo aqui, 900 picômetros. Tá? Então, é uma coisa minúscula. E aqui está a molécula da água. Tá? Ínfima aqui. Para a gente poder entender a pergunta que eu fiz para vocês, de como esses nitrogênio, fósforo e potássio contribuem para o crescimento e desenvolvimento nas plantas, nós temos que chegar a esse nível aqui, a nível molecular, a nível de molécula. Tá? Nós temos que sair do nível celular, que é este nível aqui, onde a gente tem organelas aqui, e chegar no nível molecular, de moléculas. E aí nós estamos falando de proteínas, de lipídios, de ácidos nucleicos, né, de aminoácidos, de carboidratos, enfim, nós estamos falando desse tipo de molécula, tá? Desse tipo de componente. Tá? E esse esqueminha aqui ilustra bastante isso, né? Como a gente sai do nível macro e chega no nível micro. Tá? Alguma dúvida, gente? Não? Muito bem. Então, como eu tinha comentado para vocês, tá? As células, como a gente conhece, e aqui está uma célula vegetal sendo mostrada aqui, ela é composta pelas organelas, membrana celular, mitocôndria, núcleo, lisossomos, peroxissomos, vesículas, cloroplastos, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, vacúolo, enfim, né? Todas as organelas que compõem esta célula aqui, complexo de Golgi, enfim, tá? Mas a pergunta que entra é, mas e do que essas organelas são formadas? Do que a membrana celular é formada? Do que a mitocôndria é formada? Do que o núcleo é formado? Do que os lisossomos são formados? De moléculas. Aquelas moléculas que nós vimos ali naquele quadrinho anterior, né, do zoom ali, né, de vai e volta. Né? Que moléculas são estas? Né? Quais as moléculas que compõem estas organelas? Enfim, basicamente o que nós chamamos de macromoléculas, né? Que são 4 classes principais: lipídios, proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos. Tá? Então, a membrana celular ela é composta de lipídios, proteínas e carboidratos, principalmente. A mitocôndria é composta de lipídios, proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos. O núcleo de lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Tá? E as demais organelas, aí a gente pode listar, tá? Também são formadas dessas 4 macromoléculas principais. Tá? Quando vocês ouvem falar ou ouvirem falar em lipídios, tá? O lipídio agora ele não é mais sinônimo de energia. Ele é uma macromolécula formada por alguns elementos químicos, obviamente, tá? Mas que tem uma das funções fornecer energia. As proteínas agora não é músculo, tá? As proteínas são uma macromolécula, tá? Por que os músculos são fonte de proteína? Porque tem muita proteína no interior das células musculares, tá? Uma outra fonte de proteína, soja. Por que a soja é uma ótima fonte de proteínas? Porque dentro das reservas da semente do soja tem muitas proteínas. Tem uma quantidade muito grande de proteínas lá dentro. Tá? Carboidratos, a mesma coisa. Carboidratos não é mais sinônimo de energia. Carboidratos são macromoléculas que têm, entre uma das suas funções, fornecer energia. O trigo, por exemplo, é fonte de um carboidrato, amido. Tá? Dentro da reserva da semente de trigo, nós encontramos um carboidrato, uma macromolécula formada por elementos químicos, tá? Denominada amido. Tá? Os ácidos nucleicos
são outro exemplo de macromolécula, que está basicamente no núcleo das células. Tá? Claro que como a gente come, né, os animais comem alimentos derivados ou de plantas ou de outros animais, tá? Nós estamos comendo lipídios, proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos. É isso que a gente ingere. Né? A planta já é diferente. A planta não ingere lipídios, a planta não ingere proteínas, a planta não ingere carboidratos e a planta não ingere ácidos nucleicos. A planta precisa sintetizar todos eles. Fabricar do zero. Tá? Fabricar do zero. Átomo por átomo. Tá? Elemento químico por elemento químico. E aí você já começa a pensar na resposta da pergunta. Por que que nós precisamos adubar as culturas? Tá? Porque elas precisam desses elementos químicos para compor, para fazer a composição dessas macromoléculas. Tá? Elas precisam unir cada elemento químico para fabricar um lipídio. Elas precisam unir cada elemento químico para fabricar uma proteína. E isso serve para os carboidratos e serve também para os ácidos nucleicos. A mesma coisa. Tá? Dúvidas, gente? Não? Deixa eu sair da apresentação aqui e voltar um pouquinho. Opa. Aqui. Não? Estão me escutando bem? Tá tranquilo, só. Sim. Tá, beleza. Beleza. Então tá. O Vitor respondeu aqui tranquilo também. É mais por uma questão de saber se minha conexão está funcionando ou não. Então vamos lá. Voltamos ao nosso métier aqui. Então, mas para onde que vão esses elementos químicos, então, nessas macromoléculas? Vamos dar uma olhada em cada uma delas rapidamente. Tá? Se a gente pegar uma célula, né, e for estudar a composição dessa célula, 70% dela é água. Tá? Isso, em média. Aí, tá? Em média, 70% do nosso peso é água. Tá? O restante são justamente de moléculas. Tá? E aí tem vários tipos de moléculas. A primeira molécula são os ácidos nucleicos, DNA, RNA. Tá? Então, é uma macromolécula. Macro porque é grande, tá? Porque tem muitos átomos, é formado por milhares e milhares de átomos. Tá? Proteínas, aminoácidos, polissacarídeos, que aqui a gente pode também entender como carboidratos, né? E lipídios. Tá? Se nós destacarmos, então, esse grupo aqui, tá? Dos ácidos nucleicos, nucleotídeos e metabólitos, proteínas, aminoácidos e metabólitos, carboidratos e lipídios, tá? Esse grupo aqui compõe o que a gente chama de macromoléculas. Tá? E é justamente para essas macromoléculas que os elementos químicos são destinados. Por quê? Pelo seguinte, tá? Deixa eu só pular aqui. Se nós olharmos a molécula de glicose, tá? Que está aqui, são várias formas de representar uma molécula de glicose. Tá? Não se assustem que não é isso que a gente vai ver na disciplina. Tá? Nós não vamos ficar estudando o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Tá? Só estou trazendo esse exemplo para explicar para vocês para onde os elementos químicos da adubação, que foi a pergunta inicial da nossa aula, né? Para onde que eles vão. Tá? Se nós olharmos a molécula de glicose, que é um carboidrato, tá? É um açúcar, tá? Nós vamos encontrar aqui átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? A velha formulazinha, aquela que a gente aprende lá no ensino médio, né? Todos os carboidratos é C6, C6 não, desculpa, a glicose, C6H12O6, tá? Formulazinha básica da glicose. Se contarmos aqui, são 6 carbonos, 6 oxigênios e 12 hidrogênios. Tá? Uma pergunta, a planta fabrica esse carboidrato, ela sintetiza esse carboidrato. Da onde que vem esses elementos químicos aqui? Da onde vem o carbono? Da onde vem o oxigênio? Da onde vem o hidrogênio? Tá? A resposta é muito simples. Da fotossíntese e da água. O que é absorvido na fotossíntese? CO2. Tá? O CO2, que é absorvido na fotossíntese, o gás carbônico, é utilizado para fazer todos esses carbonos que estão aqui na glicose, tá? Para compor todos esses carbonos que estão aqui na glicose. O oxigênio também, né, do CO2, vai entrar na composição da glicose. E o hidrogênio vai vir da água. Tá? Então, os carboidratos todos
que uma planta sintetiza, tá, são originários da fotossíntese, do CO2 da fotossíntese, tá, e da água necessária para a fotossíntese. Tá? Então, a glicose só é sintetizada com esses elementos químicos aqui, porque a planta absorve outras moléculas, tá, como CO2 e água, e usa elas para fabricar, tá, essa molécula de glicose. Tá, ok. Não falei ainda do carbono, aliás, desculpa, do nitrogênio, do fósforo e do potássio. Tá? O nitrogênio, o fósforo e o potássio não são utilizados para sintetizar carboidratos. Tá? Não são utilizados para sintetizar açúcares, porque não tem nitrogênio, não tem fósforo e não tem potássio na composição desses carboidratos. Só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Então, o carbono, hidrogênio e oxigênio vem da fotossíntese. Mas existem outras moléculas, né, que eu acabei de comentar para vocês, outras macromoléculas que têm na sua composição nitrogênio, fósforo e potássio. Vamos lá, então. Tá? Como, por exemplo, né, os ácidos nucleicos. Tá? Os ácidos nucleicos vocês conhecem aí como DNA e RNA, uma fita dupla e uma fita simples. Só que o DNA e o RNA são constituídos por bases nitrogenadas, tá? Que são o quê? São moléculas que contêm anéis com nitrogênio e carbono, tá? E hidrogênio. Da onde que vem esse nitrogênio que está presente aqui na adenina? Da onde que vem esse nitrogênio que está presente na guanina? Da onde que vem o nitrogênio que está presente na citosina? Da onde que vem o nitrogênio que está presente aqui na timina e na uracila, no caso do RNA? Da onde que vem esses nitrogênios aqui? Tá? Vem do nitrogênio utilizado na adubação. Se não tiver nitrogênio no solo e a raiz não conseguir absorver esse nitrogênio, a planta não consegue sintetizar DNA e RNA. E se ela não consegue sintetizar DNA e RNA, como é que ela vai duplicar suas células? Não tem como duplicar as células, porque vai faltar DNA. Eu preciso duplicar o material genético para poder dividir a minha célula em duas. Eu preciso ter duas cópias do material genético, para ficar uma cópia numa célula filha e a outra cópia na outra célula filha. E se eu não tenho nitrogênio para sintetizar, o que eu faço? Não faço, não sintetizo, tá? Não consigo sintetizar. E aí a célula não divide. A célula não dividindo, a planta não cresce. Ah, então é por isso que o nitrogênio é importante para o crescimento das culturas. Exatamente. Ah, exatamente. Entre uma das funções do nitrogênio é justamente servir, né, de elemento para compor o DNA e o RNA. Não tem como sintetizar um novo RNA e um novo DNA se não existir nitrogênio disponível para a planta. Tá? Porque o nitrogênio faz parte da composição, né, desses ácidos nucleicos. Não só o nitrogênio, mas o fosfato também. Tá? Então, quando a gente fala na dupla fita do DNA, o que junta esta base com esta outra base aqui é uma ligação de fosfato, que está aqui representado aqui. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Tá? Nesses... deixa eu ver se... Aqui está melhor. Aqui está melhor. Tá? Aqui tem um átomo aqui com 3 ligações vermelhas aqui e laranja aqui no meio. Tá? O laranja é o fosfato, é o que junta uma base com a outra base, no caso do DNA, e uma base com outra base, no caso do RNA. Então, se não tiver fosfato, também não duplica o DNA. Tá? Também não tem como sintetizar o DNA. Tá? Então, esses elementos, aqui eu vou mostrar melhor para vocês. Tá? Aqui tem bem a estrutura química. Aqui está a base, a timina, com seus nitrogênios. Aqui está a adenina, com seus nitrogênios. Tem oxigênio aqui. O oxigênio vem basicamente do CO2, lá da fotossíntese, né, como eu disse para vocês, o hidrogênio da água. Mas vejam que tem uma molécula de fosfato ligando esta base aqui com esta base aqui. A guanina ligando com a timina. Tá? Se não tiver fosfato, não tem como sintetizar essa fita de DNA. Não tem como duplicar. Não tendo como duplicar, tá? A célula não se divide e a planta não cresce. Tá? Então, esses elementos químicos que a gente fala, tá? Todos eles vão entrar na composição dessas macromoléculas.
tá? Dessas 4 macromoléculas que eu comentei para vocês. Tá? Ácidos nucleicos, carboidratos, proteínas e lipídios. Ainda não falamos de lipídios e não falamos de proteínas. Então, vamos lá. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nos lipídios. Só vou voltar um pouquinho aqui. Tá? Aqui está uma molécula de lipídio, de um fosfolipídio de membrana, bem clássico. Tá? E vejam qual é a composição dele. Carbono, oxigênio e hidrogênio. Tá? Mesma coisa. Os lipídios também são sintetizados a partir da fotossíntese, tá? A partir do CO2 e da água. Tá? Não tem nitrogênio, não tem fosfato, não tem, né, esses elementos todos aí que a gente comentou. Tá? Então, eles são sintetizados a partir do CO2 e da água. Tá? Já, por exemplo, as proteínas, que é o outro grupo de macromoléculas, tá? As proteínas, como vocês já devem ter ouvido falar, são formadas por componentes menores denominados de aminoácidos. Tá? O que são esses aminoácidos? São moléculas, tá, que têm na sua estrutura esta composição aqui, uma carboxila e uma amina. Por isso, um aminoácido, um ácido carboxílico com uma amina. Tá? E aqui nós vemos de novo o nitrogênio presente. Só que tem alguns aminoácidos que têm na sua composição enxofre, tá? Como, por exemplo, a metionina. Tá? Então, os outros demais elementos todos vão ser necessários para compor esses aminoácidos. Tá? E esses aminoácidos vão ser essenciais para constituir as nossas proteínas. Nós poderíamos pensar na relação entre aminoácidos e proteínas da seguinte maneira. Aminoácidos seriam os tijolos e a proteína a parede. Tá? Os aminoácidos são as unidades formadoras das proteínas. Nós vamos discutir isso bem mais a fundo na sequência, tá? Na sequência que nas próximas aulas aí, tá bom? Então, esses elementos químicos todos que a gente comenta, né, e que a gente fala que são importantes na adubação, enfim, eles vão entrar, gente, na composição dessas macromoléculas. Sem essas macromoléculas, não tem como a célula constituir uma mitocôndria, constituir um núcleo, constituir um retículo endoplasmático liso ou rugoso, constituir um complexo de Golgi. São essas moléculas que compõem essas organelas, que dão a estrutura para essas organelas. A mitocôndria, que tem 2 membranas, uma membrana é composta por fosfolipídios, a outra membrana também é composta por fosfolipídios. No interior dessa membrana existem proteínas, né, posicionadas ali dentro. Né? No interior da mitocôndria existem proteínas ali dentro. Né? Então, essas macromoléculas é que compõem as células, tá? Que compõem as nossas células, que compõem as células de todos os seres vivos. Tá? Inclusive, são essas macromoléculas que compõem também os vírus. Né? O coronavírus, né, que a gente ouve falar todo dia aí, né? Ouve falar na proteína spike, né, que é a proteína S do coronavírus, que é a proteína que faz a ligação do vírus nas nossas células. Né? Essa proteína é composta por esses aminoácidos aqui. Tá? Ela possui uma estrutura específica que faz ligar, faz ela encaixar exatamente numa outra proteína que existe na membrana das nossas células. Tá? E é através dessa maneira que o vírus consegue penetrar nas nossas células e começar a replicação. Tá? E aí nós vamos entender também mais para frente, né, por que lavar as mãos com sabão ou passar álcool gel evita que o vírus nos infecte. Não só o vírus, outras coisas mais. Tá? Mas isso é cenas dos próximos capítulos. Tá? A gente vai... E isso tem uma implicação direta na área de vocês. Tá? Não o coronavírus em si, mas o fato de, né, usar detergente, álcool, enfim, tem uma implicação direta em algumas áreas da agronomia. Tá? Muito bem. Tá? Se fosse possível, né, a gente entrar dentro de uma célula e observar essas moléculas funcionando, né, observar como é que seriam essas moléculas em uma visão tridimensional, isso seria exatamente o que está mostrado nesse vídeo aqui. Tá? Deixa eu botar o vídeo aqui para vocês. Tá? Só localizar um pouco para vocês o que está acontecendo aqui. Aqui nós estamos dentro de um vaso sanguíneo,
O que está passando em vermelho aqui são as hemácias, né? E o que está em branco aqui são as células de defesa. Tá? São algumas células de defesa que estão se deslocando, enfim, circulando pelo nosso sangue. Tá? Então, só para localizar vocês. Tá? E olhem que interessante. Tá? Essa célula aqui, ela está aderida na parte superior do vaso. Ela não está no meio, ela não está no fluxo sanguíneo, ela não está no líquido do sangue. Tá? Ela está aderida na parte superior do vaso sanguíneo. Não esqueçam que o vaso sanguíneo é formado por células. Tá? Tem um epitélio ali de células no vaso sanguíneo. Esta célula de defesa aqui está grudada nesse epitélio. Ela está aderida ali. Tá, mas como é que ela se gruda? Como é que ela adere? Tá? Quem que faz essa adesão? Tá? Como é que é feito isso? Macromoléculas. Moléculas. Tá? Moléculas orgânicas, as nossas macromoléculas. São proteínas que tem na membrana dessa célula de defesa que se ligam, se grudam, né, em proteínas que tem na membrana das células do vaso. Da mesma maneira que eu expliquei para vocês do coronavírus. O coronavírus tem uma proteína que se liga nas nossas células, né, e faz com que ele grude nas nossas células. Tá? O vídeo agora vai mostrar essas proteínas, vai mostrar essas macromoléculas. Tá? Ele vai dar uma aproximada. Ó. Aqui, isso que está representado aqui e isso que está representado aqui em amarelo e azul, lilás aqui, tá? São justamente essas proteínas que estão na superfície dessas células. E elas literalmente se grudam, gente, elas se entrelaçam. A forma delas é feita de uma maneira que elas se entrelaçam, como se fosse um velcro, tá? Que a gente gruda e desgruda. Tá? Então, são proteínas. Tá? Essas proteínas aqui são formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, aqueles elementos que a gente comentou anteriormente. Tá? Então, elas se grudam, ó. Literalmente elas têm essas pontas aqui, tá? Que literalmente se prendem. Tá? Essas pontas aqui são moléculas, são carbono, hidrogênio, oxigênio, que vão interagir com carbono, hidrogênio e oxigênio que está nessa outra proteína aqui. Vai formar uma ligação química, tá? Uma interação química, tá? Entre essas duas. Tá? Professor, Aqui tá. Oi, diga. só uma dúvida. Essa interação é as interações intermoleculares e Exatamente. tem Exatamente. inorgânica, Tá? né? É que Sim, sim. Tem vários tá. tipos de interações que ocorrem entre as moléculas. A mais clássica, deixa eu só voltar aqui um minutinho. Aqui, ó. Provavelmente, não vou te dizer com certeza, porque eu não sei que elementos químicos tem exatamente nessa ponta aqui. Mas com 95% de probabilidade, se aqui eu tenho algum elemento químico carregado negativamente, por exemplo, um CO menos, né, uma carboxila, nesta outra proteína aqui, eu tenho um elemento carregado positivamente, como por exemplo um Uhum. H+. Tá? E aí essas duas forças se atraem, simplesmente por serem de cargas opostas. Né? É uma atração eletrostática. Né? Então ela se atrai e interagem. E aí essa interação, depois de um tempo, ela é desfeita. Tá? E as moléculas todas interagem dessa maneira, por essas interações moleculares. Pode ser um outro tipo de interação. Por exemplo, por que água e lipídio não se misturam? Porque a água ela é polar, ela tem polaridade, ela tem um polo negativo e um polo positivo. E o lipídio é uma substância completamente apolar, que só interage com outra substância apolar. Então, se essa porção aqui fosse apolar, eu teria aqui também uma outra porção apolar interagindo com ela. Tá? Então, são interações moleculares, forças de Van der Waals, interações fracas, interações iônicas, interações eletrostáticas, ligações de hidrogênio, todas essas interações químicas que vocês aprenderam lá no ensino médio. Tá? E ficou uma outra dúvida aqui que em relação quando a gente passa álcool nas mãos, né? O que acontece é Uhum. a dispersação, é isso? Tipo, a gente Uh, vai em cortou um relação. pouquinho. Cortou um pouquinho. Repete para mim, por favor. Eu acho que tô fora do microfone. Eu acho Agora que sim. tá Agora bom. deu. Tipo, quando a gente passa álcool gel, ocorre a despolarização, então.
que destrói essas ligações. Eu estou dando só um exemplo. Um exemplo, tá? O que o álcool gel faz, nós vamos comentar isso mais um pouquinho para frente. Ele desmonta essa proteína aqui. Sim. Ele faz com que ela perca a sua estrutura tridimensional, justamente por quebrar essas interações. Tá? O álcool ele penetra no meio dessas ligações e atrapalha todas essas ligações. E aí essa proteína aqui ela não tem mais esse formato, ela perde o formato. E aí, se ela perdendo o formato, ela não consegue mais interagir. Tá? Por que o álcool gel resseca a pele? Tá? Porque a nossa pele é feita de proteínas. Uma proteína chamada queratina, outra proteína chamada colágeno. Tá? Quando a gente aplica álcool gel, o etanol, né, que é a molécula do álcool gel, ele literalmente desmonta essas interações e faz com que o colágeno e a queratina se desmontem também, percam a sua forma. E aí fica aquela coisa toda ressecada nas mãos. Tá? E é a mesma coisa que ele faz com o vírus, com a proteína do vírus. Vai fazer exatamente a mesma coisa. Dando um spoiler já das próximas discussões. Tá? Foi mal, senhor. Não foi mal, tá ótimo. Na verdade, pode perguntar. Quanto mais vocês perguntarem, melhor. Tá? Eu não me oponho e também não me oponho em trazer algo que eu vou discutir mais para frente. Isso aí é perfeitamente natural. Não precisa se desculpar. Agradeço pela participação. Capaz, obrigado, senhor. Vamos lá, então. Seguindo, então, gente, tá? Aqui vai mostrar um pouquinho. Aqui a gente consegue ver as proteínas ali interagindo, né? Que eu tinha mostrado para vocês. E elas literalmente grudam e se desgrudam. Tá? Aqui, ó, exatamente essa interação. Aqui está congelado, né? Está congelada a imagem. Tá? E agora a gente vai entrar para o interior de alguma dessas células. Tá? Vamos ultrapassar a membrana e vamos tentar entrar no citoplasma e ver essa célula de dentro. Aqui nós estamos na superfície da membrana, gente. Isso que vocês estão vendo se mexendo aqui são os lipídios, tá? E isso que está se mexendo aqui, parece uma ilha aqui, né? Isso aqui é uma ilha de lipídios com proteínas em cima desses lipídios, inserida nesses lipídios. Tá? Aqui, claro, a representação é esquemática, gente. Ela parece umas bolinhas se mexendo, mas na verdade essas bolinhas são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, são aqueles elementos químicos que a gente acabou de mencionar. Tá? Vou soltar o vídeo aqui. Tá? Então vejam, ó, aqui estão os lipídios se movimentando e aqui literalmente a gente chama isso de raft lipídico, né? É um barquinho de lipídios ancorando proteínas. E aqui agora ele faz um corte e mostra como é que seria isso, né, cortando a membrana. A bicamada lipídica aqui uma camada de lipídios, aqui a outra camada de lipídios, e aqui vejam que esses lipídios que estão aqui, ó, são lipídios diferentes desses aqui, que é justamente os lipídios que compõem esse raft aqui. Tá? E dentro, inserido nesse raft aqui, nós temos essas proteínas aqui, com essa conformação. Vejam que elas têm uma parte delas que literalmente atravessa a membrana e outra parte aqui voltada para o lado interno da célula. Tá? Essa parte aqui está para o lado externo, essa aqui está no meio da membrana, tá? E esta outra parte aqui está voltada para o lado interno. Tá? Então, isso aqui são moléculas químicas, né, que estão ali interagindo. Tá? As moléculas de lipídios e as moléculas de proteína. Tá? Claro que aqui é uma representação. Se a gente conseguisse dar um zoom cada vez mais perto dessa membrana, nós íamos ver os elementos químicos, aqueles elementos que eu mostrei para vocês, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio. Se eu conseguisse dar um zoom aqui nessa proteína, né, eu veria os elementos químicos dos aminoácidos, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, enfim, todos os elementos químicos que compõem essas macromoléculas aqui. Tá? Então vamos seguir adiante com o vídeo. Às vezes ele dá uma pausinha assim, dá um close aqui Tá? E aqui agora ele está andando, digamos assim, pela superfície da célula. Tá? Aqui vocês vejam várias proteínas se mexendo e interagindo, tá? Se deslocando. Tá? Então aqui é a superfície da célula e agora ele vai entrar. Ele passou para o lado interno da célula. Tá? E o que a gente encontra aqui nesse citoplasma, gente?
Aqui de novo a membrana, né, a bicamada lipídica com uma outra proteína inserida aqui, e aqui a face interna, que é o citoplasma da célula. Tá? O citoplasma, e aqui outra proteína também inserida na membrana, tá? Só na parte interna, agora ela não atravessa a membrana, ela fica só para a parte interna da célula, só para o lado do citoplasma. E aqui nós temos o citoplasma. O citoplasma, gente, é uma mistura gigantesca de macromoléculas. Tá? Vejam aqui ó, várias proteínas literalmente boiando no citoplasma. Tá? O citoplasma é basicamente água, e essa água repleta aí de moléculas e de macromoléculas, né? De proteínas, carboidratos, lipídios, né? Ácidos nucleicos. Tá? Então, é esse emaranhado de coisas que vocês estão vendo. Tá? Não sei se vocês lembram de uma coisa que vocês devem ter aprendido em biologia celular com o professor Emerson. Estou certo? Não sei se vocês fizeram o semestre passado com ele. Sim. Sim? O Emerson contou o apelido dele para vocês? Agora eu vou entregar os apelidos dos outros professores. O Emerson é meu camarada de muito tempo, fomos colegas, enfim, fizemos concursos junto, enfim. Nós chamávamos ele de Orelha. Vocês acreditem ou não, mas o Emerson era cabeludo e magro, na minha época de graduação. Então, para eu não passar por mentiroso, eu tenho uma foto dele cabeludo e magro, onde nós estávamos, enfim. Mas o Emerson deve ter falado para vocês numa coisa chamada citoesqueleto, que é basicamente um filamento de proteínas que dá estrutura para a célula, que mantém a célula naquele formato. Isso que está aparecendo aqui no citoplasma, gente, são justamente essas proteínas, que são os filamentos de actina e miosina, que no músculo tem um monte. Tem muita actina e muita miosina no músculo. Por isso que o músculo é fonte de proteína. Porque o citoplasma da célula muscular é densamente povoado por essas proteínas aqui. Então, aqui nós estamos meio que passeando por esses filamentos. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Aqui, ó, um filamento se formando, um filamento de actina se formando, mostrando como é que acontece. Aqui, como é que corta o filamento de actina. Tem uma outra proteína que corta, que desmonta esse filamento. Mas eu quero chegar um pouquinho mais à frente, que é aqui, ó. Aqui nós temos uma coisa muito interessante, parece um bonequinho caminhando. Isso aqui, gente, é uma proteína formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, exatamente aqueles elementos químicos que eu comentei para vocês, que está deslocando uma mitocôndria. E ela está levando a mitocôndria de um lado para outro na célula. Então, ela tem uma porção dela que interage com o citoesqueleto e uma porção dela que gruda na membrana da mitocôndria. E, literalmente, é esse movimento que essa proteína faz. Parece que ela está caminhando, e é justamente ela se movimenta. Como é que ela se movimenta? Os elementos químicos que compõem ela mudam de lugar de acordo com uma série de coisas que a gente vai comentar mais para frente. Mas os carbonos, hidrogênios, enfim, eles mudam a conformação da molécula e permitem que ela mude a sua forma tridimensional e faça exatamente essa função, que é deslocar as organelas. Então, aqui uma mitocôndria. E agora vamos tentar entrar numa mitocôndria dessas para a gente ver. Vamos ver se vai aparecer aqui. Tá dando um barulhinho aí, mas não me lembro onde que é. Aqui o complexo de Golgi. Acho que não é nesse vídeo que vai aparecer a mitocôndria. Não é nesse vídeo aqui, é num outro. Mas aqui ele vai repetir algumas outras informações também. Então, se a gente pudesse entrar nas células e visualizar lá de dentro como é que as coisas estão funcionando, é assim que as coisas seriam. Essas macromoléculas aqui funcionando e levando informações e coisas a todo momento, de um lado para outro na célula. Para uma célula se dividir, tem que ter
macromoléculas funcionando, tá? Tem que ter duplicação do DNA, tem que ter proteínas funcionando, tem que ter uma série de coisas funcionando, que a gente vai entender aos poucos agora nessa primeira área da disciplina, tá? Muito bem. Para encerrar, então, eu volto, né, naquela pergunta que a gente fez lá no início da aula. Por que devemos adubar as nossas culturas? Porque justamente os elementos químicos que a gente utiliza na adubação, eles são parte integrantes da composição molecular das nossas células. Nós somos feitos de moléculas, gente. As nossas células são feitas de moléculas. Uma bactéria é feita de moléculas. Tá? Quais moléculas principalmente? Essas que nós comentamos agora. Tá? Carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e proteínas. Essas macromoléculas aqui é que vão exercer praticamente todas as funções celulares que nós conhecemos. São essas 4 macromoléculas que vão fazer essas funções. E para a gente poder construir essas moléculas aqui, nós precisamos daqueles elementos químicos que eu comentei para vocês. Tá? Eles são essenciais, fundamentais. Tá? Muito bem. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é quando a gente olha para aquele quadro que eu tinha posto para vocês ali do percentual de composição das nossas células, tá? Nós temos, obviamente, que a maior parte delas é água, né? 70% é água, mas das demais macromoléculas, né? Se nós olharmos aqui, ácidos nucleicos, né? Daí em torno de 7%, nucleotídeos e metabólitos, não chega a 1%, mas quando olhamos proteínas, é 15%. As proteínas são, de longe, a macromolécula mais abundante. Aqui está em maior quantidade. Dependendo da organela, esse percentual aqui chega a 50%. Se nós pegarmos cloroplastos e mitocôndrias, esse percentual aqui vai a 50%. Né? Parece que as proteínas têm alguma função, né, ou algum papel mais importante, né, do que os demais. Não quer dizer que os demais não sejam essenciais, são, mas as proteínas parecem que têm alguma outra coisa, né, para serem tão, né, estarem tão presentes nas nossas células. Tá? Tem alguma coisa que elas fazem que as demais não fazem, ou talvez elas tenham mais funções do que as demais. Tá? Talvez elas exerçam mais funções do que as demais. Tá? Que funções será que são essas? O que essas proteínas fazem? Né? O que elas... Né? Que funções que elas exercem? A resposta dessa pergunta a gente vai descobrir na quarta-feira, quando nós formos falar de proteínas. E aí nós vamos começar a estudar um pouco de cada uma dessas macromoléculas aqui. Só para vocês entenderem o que a gente vai fazer na disciplina e como é que ela está organizada. Tá? Ela tem basicamente 2 grandes grupos, né, que a gente estuda. Nós vamos estudar essas macromoléculas aqui do ponto de vista de sua composição e sua estrutura, e vamos estudar do ponto de vista de sua funcionalidade, tá? De que funções que elas desempenham dentro das nossas células. Tá? E vamos começar, então, pelas proteínas, tá? Por elas serem a mais abundante das macromoléculas que nós descrevemos agora. Tá? Elas estão em grande quantidade dentro das nossas células. Então, nós vamos tentar entender o que essas proteínas fazem. Tá? E para corroborar com essa pergunta de por que as proteínas são importantes, quero fazer uma outra pergunta para vocês. Deixa eu sair daqui e voltar aqui para o Teams. Vou parar a nossa gravação.